Oi, meninos. Bom dia. Vamos para mais uma aula, né? Então, meninos, na aula anterior, eu pedi para vocês fazerem a leitura dessa... espera aí, não, só um pouquinho. Nós iremos falar de redação, mas antes eu quero mostrar para vocês a página, né, do livro que eu pedi para vocês lerem, né, essa redação aqui, que foi nota 1000, da Marcela. Pedi para vocês fazerem a leitura, né, aquelas páginas anteriores e dessa redação aqui, e tentar responder essas atividades aqui, ó. Atividade simples, coisa bem simples mesmo, né? E aí, redação, né? Aqui, ó. Redação. Então, isso é uma redação. Beleza. Deixa eu mostrar aqui para vocês sobre um pouquinho sobre esse assunto, redação. O que é redação? Do que ela se alimenta, como ela vive? Tô brincando, meninos, é só a definição mesmo, né, de redação. E os principais tipos de redação que eu vou falar para vocês. É o seguinte, redação. A redação tem bastante peso nas provas que dão acesso à universidade. Para escrever uma boa redação é fundamental ler e praticar, né? Então, para que você possa produzir uma boa redação, a leitura é de extremamente, é uma das partes mais importantes, né? Que você tem que se dedicar, que é a leitura e também a escrita, tá? Além disso, é importante estar atento ao planejamento, à estrutura do texto, ao uso correto da língua e às regras essenciais da coesão e da coerência. As redações podem ser dissertativas, descritivas ou narrativas. Cada tipo de texto requer um cuidado, ok? Então, vamos lá. O que é coesão e coerência textual? A coesão e a coerência são ferramentas necessárias para que a sua redação possa ser compreendida pelo leitor. Então, na produção de uma redação, você tem que usar esses dois aqui, ó, coesão e coerência. Os dois têm que andar junto. Para quê? Para que a pessoa que for ler a sua redação compreenda o que você escreveu, tá? Qual que é a diferença entre coesão e coerência? Enquanto a coesão se manifesta na organização sequencial do texto, exigindo o uso correto dos conectivos e permitindo o encadeamento harmonioso das frases, parágrafos, a coerência está voltada para o sentido e interpretação das palavras, exigindo que o texto tenha início, meio e fim. Ou seja, para ter um texto coeso, você precisa fazer uma boa organização e conexão entre os elementos da sua redação. Isso vai ficar bem perceptível quando vocês fizerem a leitura da redação da Marcela, que eu acredito que vocês já fizeram. Então, a redação da Marcela tem isso aqui, ó, coesão, coerência, tá? Não foi à toa que ela tirou nota 1000 na redação, não. Professora, mas é difícil tirar 1000. É difícil, mas não é impossível. Por isso que a prática da leitura, tanto da leitura quanto da escrita, é muito bom, tá? Vocês têm que praticar muito, porque isso vai ajudar vocês demais na composição, na construção da redação de vocês. Para ter uma redação coerente, você deve utilizar uma linguagem adequada ao tipo textual, não se contradizer, ter um vocabulário adequado, uma argumentação de acordo com o tema exposto e uma sequência de fatos lógicos, tá? Principais tipos de redação. Nós temos a dissertação, nós temos a descrição e nós temos a narração. A dissertação é um texto argumentativo em que o escritor disserta sobre determinado assunto, porém sempre com o teor opinativo. O texto dissertativo é pautado na exposição de ideias, argumentos e ponto de vista do locutor. Apresenta uma estrutura básica dividida em 3 partes: introdução, que é a tese, né?
é aquilo que você vai defender, o desenvolvimento, que é a maior parte do texto, que é a antítese, e a conclusão, que é uma nova tese, ok? E a descrição? A descrição é um texto baseado na exposição, relato de objetos, pessoas, lugares, acontecimentos. Por isso, a descrição está pautada na narração minuciosa, no qual o locutor oferece uma impressão sobre algo. A descrição pode ser objetiva, né, que é a descrição direta, simples e concreta, ou subjetiva, quando há emoção presente. E a narração, que é a narrativa? A característica mais marcante da narração é que nesse tipo de texto o locutor conta ou narra um fato, uma história, tá? Mas normalmente a redação que a gente faz, normalmente ela é dissertativa. Vocês vão perceber lá na redação da Marcela. Professora, mas a gente já estudou sobre tudo isso aí que a senhora está mostrando. Tudo bem, isso aqui é para reforçar. Quanto mais informações vocês tiverem, melhor para vocês produzirem uma redação. Fica mais fácil, ok? Vamos lá, para a apostila de vocês. Página 85. Aí vocês fizeram a leitura da redação, né? Aqui, começou na página 85 e terminou na página 86. Daqui vocês perceberam que a redação da Marcela tem introdução, tem desenvolvimento e tem conclusão. Aqui, ó. Conclusão aqui. Então, vamos lá. As perguntas é a seguinte. Lá na página 86, número 1, fala o seguinte. Qual é o tema proposto pelo Enem e que proposição são esperados dos alunos? Qual foi o tema proposto pelo Enem? Caminhos para combater o quê? A intolerância religiosa no Brasil. Então, esse foi o tema proposto pelo Enem. O que se espera de um aluno quando o Enem coloca um tema desse? O Enem, ele espera que os alunos apontem possibilidades para combater a intolerância religiosa no Brasil, tá? Então, qual é o tema proposto pelo Enem e que proposição são esperadas dos alunos? O tema foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. O Enem esperava, né, que os alunos apontassem possibilidades para combater a intolerância religiosa no Brasil. E foi isso que a Marcela fez. Vocês vão perceber lá na conclusão dela, que ela deixou bem claro lá as possibilidades para combater a intolerância religiosa no Brasil. 2. Na introdução de um texto dissertativo argumentativo, deve-se apresentar um assunto e deixar claro o ponto de vista que será adotado. Explique de que forma Marcela introduz no seu texto. De que forma que a Marcela introduziu, né, essa questão no texto dela. Primeiro, ela apresenta que a intolerância religiosa como um problema, porque de fato é um problema. Então, primeiro ela apresentou isso como um problema. Em seguida, ela expôs duas ideias que mostram o quê? A contradição que ocorre no Brasil em relação a esse assunto. Primeiro, que o Brasil é um país laico e, ao mesmo tempo, as minorias religiosas sofrem intolerância. Então, na introdução de um texto dissertativo argumentativo, deve-se apresentar o assunto e deixar claro o ponto de vista que será anotado. Aí está pedindo para explicar de que forma a Marcela introduziu isso. Primeiro, né, ela apresenta a intolerância religiosa como um problema, que realmente eu já falei que de fato é um problema sério. E em seguida, ela expõe duas ideias que mostram a contradição que ocorre no Brasil em relação a esse assunto. Primeiro, o Brasil, é um país laico, né? Ou seja, o Brasil tem uma posição neutra em relação a essas questões religiosas. E segundo, a minoria
né, as minorias religiosas sofrem intolerância, tá? Então, esse foi os dois, né, foi a forma que a Marcela usou para deixar bem claro o ponto de vista em relação a esse tema que foi abordado no Enem, ok? Questão 3. Que argumentos Marcela usou para defender seu posicionamento? Ela deixou bem claro. Primeiro, para mostrar o posicionamento dela, ela colocou o seguinte. Primeiro, ela mostra o caráter paradoxal da questão religiosa no Brasil. Isso está claro lá no texto também. Por quê? Porque lá no texto, ela deixa bem claro, ela evidencia que, apesar de a Constituição, né, a nossa Constituição, prever a garantia à liberdade religiosa, ainda existe intolerância, conforme uma pesquisa que foi feita pela USP, né? Então, mesmo que a nossa Constituição prevê a garantia à liberdade religiosa, na pesquisa que a USP fez, constatou que ainda existe a intolerância religiosa. Então, esses foram os argumentos que a Marcela usou para defender o seu posicionamento, tá bom? Questão 4, na página 87. Vamos aqui, página 87. No terceiro parágrafo, a autora emprega alguns recursos para embasar seus argumentos. Que recursos são esses? Lá no terceiro parágrafo. Vamos lá no terceiro parágrafo? Aqui, ó, que é a redação dela, começou aqui, segundo, terceiro. Aqui, ó, paradoxalmente, ao Estado laico, muitos ainda confundem liberdade de expressão com crimes inafiançáveis. Aí está perguntando assim, ó, no terceiro parágrafo, a autora emprega alguns recursos para embasar seu argumento. Que recursos são esses? Olha o recurso que ela usou para falar, para garantir, para afirmar que no Brasil ainda há intolerância religiosa. Olha aqui, ó, segundo dados do Instituto de Pesquisa da USP, da Universidade de São Paulo. Então, esse aqui foi o argumento que ela usou, né? Na verdade, esse não foi o argumento, foi o recurso que ela usou para embasar os argumentos dela. Ela usou a pesquisa da USP, né? Então, a autora cita dados de uma pesquisa da USP sobre intolerância religiosa, ok? Então, no terceiro parágrafo, a autora emprega alguns recursos para embasar seus argumentos, tá? E qual que é esse recurso? Esse aqui, ó, segundo os dados do Instituto de Pesquisa da USP, a cada mês são registrados pelo menos 10 denúncias de intolerância religiosa, tá? Então, esse aqui foi o argumento que o recurso que ela usou para embasar seus argumentos, ok? Vamos lá, próxima pergunta. Quanto à conclusão, qual recurso argumentativo ela emprega? O que isso demonstra sobre o seu nível sobre o nível de conhecimento da Marcela, né? Então, assim, quanto à conclusão, olha aqui a conclusão da redação dela. Qual recurso argumentativo ela emprega? O que isso demonstra sobre o seu nível de conhecimento, né? Nível de conhecimento de quem? Da autora, da Marcela. Vamos lá. A autora, o que ela fez? Ela fez uma citação. Ela fez uma citação de quem? Desse sociólogo aqui, ó, do Zygmunt Bauman, né? Ela fez uma citação desse autor aqui, que é um sociólogo, né? E isso demonstra o quê? Que a Marcela, ela tem um repertório sociocultural significativo, que ela pratica muita leitura, né? Que ela lê muito sobre obras de autores, de sociólogos, no caso desse aqui, que esse Zygmunt Bauman, ele já faleceu, mas ele foi um nome muito importante lá na Europa, né? Ele é um autor, foi professor de universidade, de uma das universidades mais importantes lá da Europa, lá de Varsóvia, esqueci o nome da universidade, mas ele foi um cara muito importante lá na Europa.
Então, assim, isso demonstra o nível de conhecimento da Marcela. Por isso que eu falo para vocês, a prática da leitura é muito importante. Se vocês perceberem aqui na redação da Marcela, tem várias palavras que talvez alguns de vocês não conheçam. O que vocês irão fazer? Vocês irão sublinhar essa palavra e pesquisar sobre ela. Porque não adianta você vir aqui na redação e colocar as palavras que vocês não sabem o significado. Por quê? Porque aí, às vezes, você coloca uma palavra aqui e essa palavra não tem sentido no texto. Tá? Então, se tem alguma palavra aqui que vocês perceberam, que vocês não conhecem, circulem, sublinhe e pesquise sobre ela, tá? Então, só concluindo aqui a questão 5. Quanto à conclusão, qual recurso argumentativo ela emprega? O que isso demonstra sobre o nível de conhecimento da Marcela? Ela fez, né, aqui ó, ela até colocou, parafraseando o sociólogo Zygmunt Bauman, então ela citou esse sociólogo aqui, e isso demonstra o quanto a Marcela tem um repertório rico, né? Ela tem uma bagagem de conhecimento, de leitura muito grande. Isso foi de extrema importância para ela tirar essa nota 1000 no Enem, ok? Questão 6. Que soluções a autora propõe para o problema da intolerância religiosa? Também as soluções do problema a gente coloca na conclusão. As soluções que a Marcela colocou, meninas, começa aqui, ó. O Estado, por seu caráter socializante e abarcativo, deverá promover políticas públicas que visem garantir uma maior autonomia religiosa e, através dos 3 poderes, deverá garantir efetivamente o quê? A liberdade de culto e proteção. A escola, formadora de caráter, deverá incluir matérias como religião em todos os anos da vida escolar. A mídia, 4º poder, deverá veicular campanhas de diversidade religiosa e respeito às diferenças. Aí ela coloca aqui, ó. Ela colocou aqui, ó. Somente através dessas soluções aqui, ó, que a Marcela acredita, por isso que ela fala assim, ó, somente assim, tirando as pedras do meio do caminho, constrói-se um Brasil mais tolerante. Ou seja, somente tomando essas atitudes aqui, que a intolerância do Brasil, né, no Brasil, pode acabar. Então, aqui ela deixa bem claro as soluções, né? Olha aqui, ó, que ela propôs aqui, ó, as soluções dela aqui. Então, que soluções a autora propõe para o problema da intolerância religiosa? Aqui, ó. Tá? Ok, vamos lá. Questão 7. Após a leitura da redação, é possível afirmar que o título, no meio do caminho tinha uma pedra, é coerente com o texto? Explique por quê. Sim ou não? Claro que sim. O título da Marcela foi No meio do caminho tinha uma pedra. Por quê? Meninos, é uma resposta pessoal, tá? Mas, assim, é bem claro que esse título aqui é muito coerente com o texto. Por quê? Porque ela considera o problema da intolerância religiosa como o quê? Como um obstáculo, né? Para a construção de um país mais tolerável. Ok? Então, se tem uma pedra no meio do caminho, essa pedra tem que ser tirada, né? Para que possa acabar a intolerância no Brasil, tá? Aí tá. Como você estudou, a redação solicitada pela prova do Enem é um texto dissertativo argumentativo, tá? Então, a redação solicitada pela prova do Enem é um texto dissertativo argumentativo. Esse texto, predominantemente argumentativo, tem por objetivo posicionar-se criticamente diante de um assunto socialmente relevante. E para isso é necessário empregar diversas estratégias argumentativas. Textos como esses são divididos em 3 partes. Nós já até lemos lá, né? Um pouquinho sobre a introdução, sobre o desenvolvimento e a conclusão. Mas é basicamente isso aqui, ó.
Vamos lá. Introdução. A apresentação do tema e do ponto de vista a ser adotado ao longo do texto. A ideia central em torno do qual o texto será construído é chamado de tese. Isso eu mostrei para vocês lá nos slides. E o desenvolvimento é a parte mais longa do texto, na qual o autor deverá argumentar a respeito do assunto e defender suas ideias, embasando suas opiniões. E por último vem a conclusão. É o encerramento do texto. Nesse momento deve estar bem claro para o leitor a proposta de intervenção apresentada de modo a indicar os agentes responsáveis por esse processo, quem, como, por meio de que, quais serão as consequências. Se você faz essas perguntas, você responde, tá bom? Então é isso, meninos. Por hoje é só, né? Então, nós terminamos de corrigir a página 86 e 87, tá? Terminamos as atividades do módulo 2 da produção de texto e nas próximas aulas nós iremos usar o livro para fazer a correção das atividades, né? Que a professora Francis já explicou, e aí eu vou corrigir essas atividades, mas vocês façam essas atividades em casa que a gente só vai corrigir, tá bom? Deixa eu interromper aqui para eu me despedir de vocês. Então tá, meus amores. Tchau, um beijo, fiquem com Deus, se cuidem. Ó, tomem água, tá bom? Mesmo que tá frio, a gente tem que tomar água, tá bom? Porque o tempo tá muito seco. Se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam. Saudades de vocês, espero que em breve a gente esteja junto novamente. Nós estaremos juntos, se Deus quiser, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada.